E a gente fala ainda da expectativa, né, para o início da imunização no país e especialmente em Pernambuco contra a Covid-19. Sobre o assunto eu vou conversar agora com o médico Eduardo Jorge Fonseca, que é presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações em Pernambuco. Doutor Eduardo Jorge, muito boa tarde. É uma satisfação conversar com o senhor aqui no Ronda Geral, viu? Seja bem-vindo. Boa tarde, Boab. É um prazer estar aqui conversando sobre essa expectativa das vacinas Covid. Muito bem. Doutor, entre as vacinas que estão em processo de compra e principalmente de autorização da Anvisa, né, está a Coronavac do Instituto Butantan. Além dela, existe a vacina também aí que é defendida pelo consórcio da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Já se tem uma previsão de qual vacina chega primeiro para esse processo de imunização, quando ele tiver a data definida aqui no país? Olha, nós acreditamos que o Brasil vai dispor das duas vacinas. A vacina do laboratório AstraZeneca, que é a vacina de Oxford, e que está capitaneada aqui pelo Fiocruz, e a vacina da Coronavac, capitaneada pelo Butantan. Então, essas são as duas vacinas que estarão disponíveis para o Brasil. Então, provavelmente, as duas estarão disponíveis na mesma época, que a gente acredita que seja no fim de janeiro, nós tenhamos início, no país como um todo, com essas duas vacinas. Muito bem. Doutor, se a gente tiver, por exemplo, essas duas vacinas disponíveis, como certamente teremos, né? Tomando a dose da Coronavac, por exemplo, a primeira dose, a segunda dose e as próximas doses, elas precisarão ser necessariamente da mesma vacina ou se pode tomar doses de vacinas diferentes? Pergunta importante para esclarecimento da população. Não. Então, a vacina que tomar a segunda dose deverá ser obrigatoriamente a vacina que foi administrada da primeira vez. Começando com a Coronavac, a segunda dose deve ser com a mesma vacina. Muito bem. Doutor, uma outra pergunta é o seguinte. A Coronavac, por exemplo, de acordo com estudos que estão sendo divulgados através da imprensa, ela aponta o seguinte, pelo que se divulga, ela tem eficácia contra a fase grave, a forma grave da Covid-19, mas caso se uma pessoa tomar a Coronavac esteja protegida em relação à forma grave da doença, existe a possibilidade de se contrair a Covid de forma leve, mesmo tendo tomado essa vacina? Vamos lá. Nenhuma vacina ela é 100% eficaz, isso é clássico. Em relação à Covid, o que é que a gente almeja? Que uma vacina seja capaz de reduzir as formas graves, as formas que levem à internação em UTI e a óbito. Então, as duas vacinas, tanto a Coronavac como a vacina do AstraZeneca, elas comprovaram ter essa eficácia em relação às formas graves. Os resultados preliminares de fase 3 da vacina Coronavac também promoveu uma proteção acima de 70% para as formas leves. Isso está sendo detalhado ainda hoje à tarde, esse estudo. A informação da semana passada foi que das formas leves há uma proteção superior a 80%. Mas a gente ressalta para a população que a coisa mais efetiva é ter uma vacina que proteja das formas graves, que proteja dos óbitos. E as duas vacinas são eficazes para essa proposta. Doutor Eduardo Jorge, na semana passada, o senhor foi um dos integrantes de uma reunião muito importante do Gabinete de Crise do Coronavírus aqui em Pernambuco, com a Secretaria Estadual de Saúde, o secretário André Longo, a gerência do plano de imunização aqui do estado também, para falar sobre o cronograma traçado e as informações que devem traçar esse cronograma de vacinação quando a Anvisa autorizar e a vacina começar aqui no nosso país, para o estado de Pernambuco. Até o fim do mês serão apresentados relatórios, pelo que o governo do estado divulgou para a imprensa, para que seja traçado o plano da vacinação.
Desde então, até o momento, o que é que já se tem de notícia boa, positiva, sobre esse cronograma aqui do estado de Pernambuco para o começo do processo de imunização? Vamos lá. Então, a gente sempre fala que a vacinação, que a vacinação é mais importante do que a vacina em si. Nós precisamos fazer dever de casa prévio. Pernambuco fez esse dever de forma equilibrada, sensata e proativa. Então, nós temos no Estado agulhas e seringas disponíveis para o Estado todo. Isso já dá uma tranquilidade quando a gente vê essa confusão, está faltando seringa, está faltando agulha. Então, isso não acontecerá em Pernambuco. Pernambuco tem esse estoque garantido. Em relação às fases 1, 2, 3 e 4, estaremos seguindo aqui no Estado e na cidade de Recife também o cronograma do Ministério da Saúde, onde a fase 1 é os profissionais de saúde, as pessoas acima de 75 anos e as pessoas que vivem em asilos acima de 60 anos. Então, essa é a fase 1, e assim que começar a ter a vacina aqui em Pernambuco, será imediatamente começada a campanha em todos os municípios do Estado. Nessa reunião também, doutor Eduardo Jorge, do Governo do Estado, na qual o senhor participou, se falou entre os grupos prioritários, integrantes de etnias indígenas, de aldeias indígenas e também um outro grupo importante que seria da segurança pública, não é isso? Isso. Então, não desta primeira fase, mas em fases posteriores, todos os integrantes da segurança também serão imunizados. Ok. Agora, doutor, tomando a vacina, a população vai poder de imediato voltar à vida normal diante da pandemia ou será necessário continuar com os mesmos cuidados? A gente entende que esse é o desejo de todas as pessoas da volta ao normal. Entretanto, é importante que todos saibam que após a segunda dose da vacina, ou seja, após 3 semanas desta segunda dose, é que nós teremos uma garantia de imunidade. E assim mesmo, nós orientaremos que, por precaução, as medidas de distanciamento social, do uso de máscara, das lavagens de mãos, do uso de álcool gel, elas continuem em todo 2021. Então, a vacina vai ser implementada em fases e nós teremos até o fim deste ano para concluir a vacinação de todas as pessoas incluídas no plano. Então, é importante que as pessoas tenham consciência que não é só tomar a vacina. A vacina é uma das ações a mais. Nós precisamos tomar a vacina e continuar, sim, com as orientações já divulgadas de distanciamento, máscara, álcool gel e, especialmente, a lavagem das mãos. Além dos esclarecimentos, o senhor trouxe aqui, doutor Eduardo Jorge, o reforço aos cuidados que devem ser permanentes. Então, eu agradeço pela participação, com informações esclarecedoras aos nossos telespectadores e a gente espera poder contar em outra conversa, em outro momento, com o senhor aqui no programa para trazer notícia boa em relação à vacina, em relação à proteção de todos. Muito obrigado pela cortesia de nos atender e saúde, viu? Estou disponível, obrigado a todos. A gente dá um recadinho, gente. Não se preocupe se a vacina é da China, se é da Inglaterra. O importante é que a gente tenha uma vacina segura e eficaz para ser administrada. Muito bem. Conversamos com Eduardo Jorge da Fonseca, que é médico, pediatra e presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações aqui em Pernambuco, sobre a expectativa de toda a população aqui no Brasil em relação à vacina.